Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, os teus ouvidos atentos à voz do Senhor, que você possa buscar a face daquele que vive e daquele que reina, porque Ele é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Que hoje o Senhor venha tocar e ministrar o teu coração. Não o que você quer ouvir, mas às vezes o que você está precisando ouvir do Pai. Porque é assim que Ele faz. Ele nos ajuda a compreender e a entender que Ele é a nossa justiça, a nossa força e o nosso escudo. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir para você. Não se esqueça, dê o seu joinha, dê o seu like, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a fazer o ID do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja propagado, seja conhecido, levar a palavra que salva, que cura, que liberta a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, que Ele é a nossa justiça, que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é santo, Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a seguir, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Que essa palavra venha a ser resposta de Deus ao seu coração. O título que está aqui no texto é O Preço do Discipulado. Servir a Cristo tem preço. Tem que ter abnegação, tem que ter renúncia, tem que ter dedicação, tem que ter postura, tem que ter vontade, tem que ter equilíbrio. O preço para estar na presença do Senhor é abrir mão de si mesmo, abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que lhe agrada, daquilo que lhe satisfaz, abrir mão, às vezes, de amizades, abrir mão, muitas das vezes, de familiares. Não é odiar familiares, não é abandonar familiares, mas é entender
que a partir do momento que você se converteu a Cristo Jesus, aqueles que não são, não vão conseguir entender a sua caminhada. Então não adianta você tentar explicar para alguém que não consegue ouvir. Você tem que viver o Evangelho para que as pessoas possam ver Cristo em você. Possam ver que Deus está transformando a sua casa, a sua vida, o seu ser. E para isso, muitas das vezes, lugares que antes eram normais, te cabiam, hoje já não serve mais. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, reuniões familiares, aonde tem todo tipo de coisas erradas, mundanas, que vão te envolver em laço, às vezes é melhor abrir mão do que tentar ser agradável e estar lá para escandalizar ou ser escandalizado. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós desejamos e dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que entender que nós vamos aborrecer. E vamos ser aborrecidos. Por quê? Porque nem todo mundo consegue entender. Nem todo mundo consegue compreender. Mas a partir do momento que nós começamos a caminhar com o Senhor e a nossa vida é transformada, as pessoas vão poder observar a diferença do nosso comportamento antes de Cristo e depois de Cristo. E com Cristo na nossa vida. Por isso que é difícil, a princípio, nos primeiros momentos. Por isso é que tem que abrir mão de certas coisas. Continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, não é conversão. É estar cômodo, acomodado na situação. Aquele que vem ao Senhor, aquele que ouve a palavra do Senhor e permanece no pecado, permanece na prática do pecado, ele não ouviu a palavra do Senhor. Ele não houve nele conversão. Houve convencimento. Mas aquele que entra para a presença do Senhor, começa a ler a palavra do Senhor, começa a se alimentar da palavra do Senhor, ele é automaticamente arrebatado do seu velho eu, daquelas situações aonde ele está fazendo coisas que desagradam ao Pai. E ali ele vê que algo não vai bem, algo não está bem. E o próprio Espírito Santo vai convencendo o homem do pecado, vai convencendo o homem do juízo, vai mostrando para o homem que a situação, que o comportamento não é adequado, que a conduta não é adequada, que a palavra não é adequada. E o Senhor vai tirando. E o Senhor vai nos moldando segundo o seu querer, segundo o seu poder e segundo aquilo que nós permitimos. Porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Por quê? Porque quando Jesus entra, ele só entra se nós o convidarmos a adentrar. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, ele entra, ele não invade, ele não arromba. Ainda que ele seja Deus, ainda que ele seja poderoso, ele não nos impõe a sua presença. Mas ele pergunta: você quer me receber? Você quer me aceitar? Você quer a minha presença na sua vida? E quando nós dizemos para ele que sim, ele não quer ir para qualquer lugar. Ele quer o lugar de primazia, ele quer o trono do nosso coração. Ele quer governar a nossa vida. Porque se nós soubéssemos governar como ele sabe governar, nós não precisávamos dele. Mas quando ele começa a governar a nossa vida é mudada conforme os princípios da sua palavra, conforme a direção do seu Santo Espírito. E nós somos transformados para a glória e honra do nome dele. Quem roubava não rouba mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem era malvado de coração, tinha um coração de pedra, tem um coração transformado num coração de carne, para aprender a amar como o Senhor amava, para aprender a viver a presença do Senhor na sua vida. Então, nós temos que aprender a estar com Cristo. O discipulado, ele é difícil. Por quê? Porque fazer as coisas que Jesus fazia, para quem nunca fez o bem, é desconfortável, mas é necessário. Nós temos que aprender a abdicar, a abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos e começar a praticar a verdade do Senhor, começar a buscar a palavra do Senhor, a direção do Santo Espírito, a estarmos segundo o propósito de Deus na nossa vida. E isso não é fácil,
porque vai vir lutas, vão vir afrontas. O interessante nesse texto é quando o versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Ninguém que começa uma edificação, uma construção, não quer fazer ela pelos meios, pela metade. Quando isso acontece é porque não sentou para avaliar o que tinha com o que queria fazer. E nós temos que sentar e projetar segundo aquilo que temos na nossa mão, aquilo que podemos. Nós temos que calcular se estamos demandando muito esforço para determinada área, para poder fazer algo que não vai trazer acabamento. Nós temos que colocar tudo no papel e viver as experiências e viver aquilo que está ao nosso alcance, no nosso limite. E não ficar fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, hoje eu estou crente, amanhã eu não estou. Não, hoje eu sou santo, hoje eu vou me santificar. Amanhã eu estou em meio a uma roda de escarnecedores, assentando-me com aqueles que outrora, até mesmo junto comigo, falava mal, fala mal da Santa Igreja do Senhor, da Palavra do Senhor. Então eu tenho que agora, a partir do momento que eu conheci e desejei e me posicionei em Cristo Jesus, eu tenho que me alinhar aos princípios, à verdade, ao caminho do Senhor. Porque andar com Cristo, querido, é fazer aquilo que Cristo fez. É ser aquilo que Cristo deseja que você seja. É se posicionar nas verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós damos para Ele o nosso coração, a nossa casa, o nosso entendimento e dizemos para Ele, governe. Seja o rei sobre a minha vida, reine sobre mim. E Ele vai reinar, conforme nós permitirmos. Porque o Senhor, Ele não invade, Ele não arromba, eu já falei isso. Ele é santo, Ele é poderoso, mas Ele quer que você entregue nas mãos dEle o governo da sua vida e permita que Ele tire tudo aquilo que te levava para as portas do inferno. Tudo aquilo que te conduzia para a destruição eterna. Para que você faça o retorno e comece a caminhar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra e a obedecer o comando do Senhor. Que essa palavra sirva para o meu e para o teu coração nesse dia de hoje, para que nós possamos avaliar como é que está a nossa vida espiritual diante do Senhor. Como é que está o nosso caminhar diante do Senhor. O que temos feito, como é que nós temos honrado a Deus com nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso entrar, com o nosso sair. Como é que nós temos nos posicionado diante das pessoas do mundo em Cristo Jesus. O que elas veem em nós? O velho eu, o velho homem, ou o homem transformado pela palavra da salvação? Ou o homem regenerado pelo sangue vertido na cruz do Calvário? Como é que o Senhor tem sido louvado e glorificado através da minha boca? A minha boca tem palavras amargas? A minha boca sai palavras de vida? Ou a minha boca continua do mesmo jeito, falando do mesmo jeito? Eu estou vivendo o evangelho da salvação ou eu estou só conhecendo o evangelho da salvação? Que essas sejam as nossas perguntas para o nosso coração nesse dia de hoje e que possamos tomar decisão em Cristo. Dizer, não, basta. A partir de hoje eu vou me render completamente, totalmente aos pés da cruz e permitir que o Senhor me conduza pelo caminho que se deve andar. Coloque as suas palavras nos meus lábios. Me dê entendimento e discernimento. E eu vou ser obediente a Jesus e fazer a vontade do Rei. Que é isso que Ele espera de nós. A nossa obediência, a nossa cumplicidade, o nosso objetivo seja servir e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que essa palavra venha ao teu coração nesse dia de hoje como resposta de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e esteja com você em todo caminho que você percorrer para a glória e honra do nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Antes de terminar, eu vou pedir novamente, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque o nosso objetivo, nosso intuito é esse, levar o nome do Senhor Jesus a todos que precisam conhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fica na graça, fica na paz, tenha um dia cheio do poder e da vontade e da graça do Senhor. Jesus te ama e Ele não quer que você pereça, mas que venha ao conhecimento da verdade e seja salvo.